Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje contaremos a história completa da HQ Liga da Justiça Infinity, que pra quem não sabe é a continuação da animação Liga da Justiça Sem Limites. Sim galera, dessa vez os nossos heróis vão se unir para enfrentar um terrível mal que ameaça não só a Terra, mas sim o multiverso. E claro que teremos o retorno do lendário androide Overpower Amazo. Não esqueça de deixar o like para nos apoiar. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para reconhecer o trabalho que tem sido feito aqui no canal. E sem mais demora, vamos à história! E começamos vendo um ser dourado voando pelo espaço. Uma raça de alienígenas conhecida como Najarranos reconhecem esse misterioso ser. Na verdade, muitos temem falar o seu nome, e é aqui que descobrimos que se trata do Amazo. Sim galera, o super androide do Professor Ivo se tornou um tipo de lenda e continua sua busca para encontrar o significado da vida. Temendo por sua vida, os Najarranos o atacam com mísseis com poder suficiente para destruir um sistema solar inteiro. Mas o Amazo apenas desejou que os mísseis deixassem de existir e assim aconteceu. Claro que ele não veio até aqui para entrar em conflitos. Tudo o que ele quer é respostas para saber quem ele é e o porquê que ele existe. Até que, por fim, ele chega na borda do universo, nas fronteiras do infinito, onde ele encontra uma gigante porta dupla flutuando no espaço. Essas portas que se abriram diante dele não existiam de verdade. Esse lugar era um tipo de vórtice quântico composto de uma força cósmica além de sua percepção refinada. Era sua mente androide projetando uma função no vórtice na esperança de penetrar em seus mistérios. Vemos ele em uma sala onde há vários espelhos quebrados e nesse momento o Amazo teve certeza de que sua busca havia apenas começado. Daí pulamos para a Índia, onde vemos um casal conversando. O homem diz que a mulher nunca fala sobre sua família, no que ela responde que os perdeu há muito tempo e ainda sente muita dor, por isso não fala deles. Nisso, o homem pede desculpas e ambos se despedem, dizendo que estimam muito a amizade um do outro. Então, a mulher retorna para casa e é aqui que descobrimos que na verdade é o Caçador de Marte. Para quem não lembra, no fim da série animada, John revelou que se mudou para a China e que até tinha encontrado amor. No entanto, parece que ele voltou a viajar pelo mundo disfarçado como um ser humano normal, o que sugere que ele pode ter perdido aquele amor. Agora pulamos para o quartel-general da Liga da Justiça em Metrópolis, onde vemos o Flash Wally West correndo o mais rápido que pode. Ele revela que estava em um encontro com a linda garota prestes a beijá-la, quando a Liga o chamou imediatamente. Por isso, ele espera que seja uma crise muito séria. No entanto, ele fica surpreso quando descobre que seus amigos planejaram uma festa de aniversário para ele. Sim galera, vemos a Liga reunida e aqui podemos ver que novos membros chegaram, como a Grande Barda e o Senhor Milagre. É verdade que o desenho deu a entender que eles iriam se juntar à Liga, mas aqui também vemos o Besouro Azul Ted Kord. Temos um momento bem descontraído da Liga, com o Batman dizendo que odeia aniversários, mas Diana conforta Wally dizendo que Bruce tem dificuldade em expressar seus sentimentos, algo que ele confirma com um sorriso. Também vemos o Homem Elástico roubando bolinhos do Gladiador Dourado e a Shayera conversando com a Vixen. Vendo isso, o John Stewart pergunta sobre o que elas estão conversando, e quando elas dizem que é sobre uma viagem a Temícera, John não acredita, achando que elas estavam falando dele. Isso faz com que a Shayera se irrite e indo embora ela diz que o John não é o centro do universo. Ela se afasta da festa, ficando sozinha, o que deixa claro que ela ainda tem sentimentos por John. Nesse momento, um tubo de explosão abre bem diante dela, e quando ela vai avisar a Liga, é tarde demais.
ela acaba sendo atacada por vários parademônios. Quer dizer, esse ataque é liderado pela Vovó Bondade, que se declara a futura governante de Apocalipse. E assim se inicia uma grande batalha, com a Vovó Bondade ordenando os parademônios a não deixar ninguém vivo nessa sala. Enquanto isso, uma voz ensurdecedora e implacável surge na cabeça do Amazo. Em sua crise existencial, ele decide atacar o espelho apenas para ser atacado pelo seu próprio poder. Daí, ele se ajoelhou naquele lugar, tomado por uma terrível angústia. E esse ataque causou uma única rachadura no espelho, e por conta disso surgiu um vazamento. Um rastro insignificante de energia desconhecida que em breve mudaria tudo. De volta à Terra, a Liga continua sua batalha, com o Superman preocupado que se eles não os deterem logo, isso pode se tornar uma grande catástrofe. Nessa hora, abre-se um novo tubo de explosão, e dele sai o Kalibak, o filho do Darkseid, que se declara o verdadeiro governante de Apocalipse. Parece que desde que o Darkseid desapareceu no fim da série animada, Apocalipse está bem dividida entre facções, e quem derrotar a Liga da Justiça é quem vai ganhar o apoio de todos e ganhar o trono. Sabendo disso, a Mulher Maravilha diz que os vilões podem aproveitar essa oportunidade para refazer Apocalipse não a imagem do Darkseid, mas transformá-lo em algo melhor. No entanto, o Kalibak não gosta dessa ideia e golpeia a Amazona. A Grande Barda não está muito feliz com o Scott, porque ele não está na batalha, mas logo ela percebe ele mexendo em uma caixa materna, o que significa que ele tem um plano. Enquanto isso, o Caçador de Marte não consegue dormir, pois ele sabe que seus amigos estão em perigo. Ele até assume a sua forma de herói e quase se une à batalha, mas não é isso que ele quer. A Liga sempre estará em perigo porque sempre estará em batalha, mas isso foi uma escolha deles e não do John. De volta à batalha, o Senhor Milagre diz que a Liga deve recuar e se proteger, mas a maioria se recusa a fazer isso. Na verdade, até a Grande Barda o questiona, mas é claro que ela vai confiar em seu marido. Daí, ela ordena que toda a Liga recue. Diana novamente questiona isso, mas o Batman diz que aprendeu há muito tempo que não é bom discutir com a Grande Barda. Nesse momento, toda a Liga recua e fica apenas a Vovó Bondade e sua facção lutando contra o Kalibak e seu grupo. Nisso, o Senhor Milagre ativa a caixa materna e vemos 2 tubos de explosão aparecendo perto dos vilões e teletransporta os 2 exércitos de volta para Apocalipse. Então, temos um momento de silêncio e com a vitória dos heróis, o Flash grita que essa foi a melhor festa de aniversário de todas. O Batman acha bom que ele gostou, já que é o Wally que vai fazer toda a limpeza. Momentos depois, vemos o Superman em um encontro com a Lois e ele conta todos esses acontecimentos. A Lois até pergunta se o Flash realmente fez a faxina, no que Clark diz que ninguém diz não ao Batman, embora ele tenha levado apenas 7 segundos e meio para limpar tudo. Daí, o casal decide parar de falar de trabalho e fazem um brinde a eles. No entanto, lembram daquela rachadura no espelho da realidade em que o Amazo está? Pois bem, no momento em que eles brindam, vemos que o Clark muda totalmente e até mesmo quebra a taça. Isso porque, do nada, ele se transforma em uma outra versão do Superman de uma outra realidade. Esse parece ser um Superman bem violento e ele exige saber o que a Lois fez com ele. E começamos revendo toda a trajetória do Amazo, a sua criação pelo Professor Ivo, sua luta contra a Liga da Justiça e sua evolução, que o levou a se tornar um poderoso aliado da Liga, até que um dia ele deixou a Terra e nunca mais voltou.
Em sua busca pelo objetivo da vida, uma voz o chamou até a sala espelhada. Não era uma sala no verdadeiro sentido da palavra, não. Era um lugar que existia além da percepção como nós entendemos. Por isso, a mente do androide criou esse lugar, a partir de suas memórias e de seu desejo. No entanto, a sala espelhada era muito mais que isso, algo que ainda está para ser revelado. E aqui, vemos que o Amazo continua a golpear as paredes da sala, impulsionado por uma voz que se recusa a dar respostas diretas às suas perguntas. A voz diz a Amazo para encontrar as respostas em sua própria alma, mas Amazo acredita que ele não tem nenhuma. Enquanto isso, temos a confirmação de que o nosso Superman foi parar na terra do Overman, o Superman nazista. E pior, ele está em uma manifestação de ódio com dois grupos de pessoas. Um que defende as ações do Overman e outro que é contra o vilão. Furioso por neste lugar o símbolo da casa de El estar corrompido, ele rapidamente remove um grande banner com o escudo do Overman. E antes que os grupos se ataquem, ele decide fazer o que melhor sabe fazer: inspirar. Lembrando-se do conselho de seu pai de servir de exemplo do melhor nas pessoas, ele faz um discurso para ambos os grupos sobre tolerância, paz e justiça, até que, de repente, um bando de drones aparece e ordena que ele se renda. Claro que o Superman não vai fazer isso, e nesse momento os drones começam a se fundir para se tornar o Brainiac, mas não o Brainiac que ele conhece, e é aqui que o Superman percebe que está em outra realidade. Ao mesmo tempo, de volta à nossa Terra, o Overman intimida a Lois, exigindo saber onde ele está. Vendo o símbolo em seu peito, a Lois lembra daquele Superman que apareceu na série animada do Superman no episódio Admirável Nova Metrópolis, mas pelo seu traje e maldade, ela sabe que não é ele. Esse é mesmo o Overman, e rapidamente, percebendo que está em outra realidade, ele também decide conquistar esse mundo. Ao ouvir isso, a valente Lois puxa uma arma de kryptonita e ameaça o Overman. O vilão, no entanto, nunca ouviu falar de kryptonita e afirma que nada pode feri-lo. Nisso, a Lois dispara e instantaneamente o Overman cai no chão, até que, de repente, ele começa a rir, o que mostra que ele é imune a esse tipo de radiação. Furioso, ele olha para Lois com seus olhos vermelhos, no que ela presume que ele irá matá-la. Contudo, inesperadamente, ele poupa a sua vida e sai voando, enquanto a Lois decide chamar a Liga da Justiça. Daí pulamos para a Índia, onde o Caçador de Marte está conversando com seu amigo em um parque. Ele sente que algo está errado com a Liga e inicialmente planeja ficar de fora. Mas quando, de repente, o seu amigo desaparece e é substituído por um garoto, ele percebe que não pode evitar se envolver. Ele se transforma em sua forma de herói e voa pelo céu, seguindo as ondas de dor e destruição, até que ele chega em Metrópolis, onde observa o Overman facilmente enfrentando e derrotando vários membros da Liga. Agora voltamos para o mundo do Overman, onde o Superman luta contra o Brainiac. O vilão acerta o Superman e usa isso como exemplo para aqueles que se rebelam contra o grande líder Vandal Savage. Nisso, o Superman retorna e facilmente destrói o robô, percebendo que esse mundo alternativo é governado por um regime nazista de Savage, semelhante àquela linha do tempo alternativa com a qual ele lidou no episódio Nos Tempos de Savage. Enquanto avança pela cidade, ele é atacado por um exército nazista, observando que sua tecnologia é muito mais avançada. Eles atiram no Superman, até que, de repente, um portal aparece no céu logo acima dele e ele é sugado para dentro do portal. Ele acredita que uma das armas nazistas causou isso, mas não. Agora ele se encontra em um esconderijo subterrâneo onde é saudado pelos combatentes da liberdade,
Uma equipe de heróis que aqui é composta pelo Apocalipse, uma versão feminina do Metalo e o General Zodetsa, também conhecido como Zod. Daí retornamos à nossa Terra, onde o Overman continua a humilhar a Liga da Justiça. Ele diz que, apesar de serem poderosos, a Liga é ineficaz, e se eles são a melhor defesa da Terra, logo logo ela será sua. Diana chama ele de arrogante e com muito esforço consegue defender um de seus golpes, o que deixa até o Overman surpreso. É aqui que finalmente o Caçador de Marte entra em cena dizendo que já chega. Ele domina o Overman com um ataque psíquico e o força a reviver suas memórias reprimidas, nos revelando o que aconteceu com este Superman. Único sobrevivente de seu planeta, ele chegou à Terra como uma criança inocente. Contudo, ele caiu no meio de um pesadelo e foi criado e explorado por um ditador fascista chamado Vandal Savage, para ser sua monstruosa arma opressora contra a população. Ainda assim, essa variante do Superman, como tantas outras no multiverso, encontrou amor com a Lois Lane de seu mundo. Os dois compartilharam um belo romance, até que foi descoberto que a Lois estava secretamente fornecendo informações para os combatentes da liberdade, que se opõem ao governo de Savage. Como punição, Savage ordenou que a Lois fosse executada por enforcamento, e pior, como um teste de lealdade, Savage forçou o Overman a colocar a corda em seu pescoço. Isso afetou muito o Overman, que apenas chorava em prantos, até que os cientistas de Savage fizeram a lavagem cerebral para ele esquecer esse episódio. Pois é, galera, uma história bem triste a desse Superman. No entanto, Jon percebe que o Overman não é o responsável pelos misteriosos desaparecimentos, e de repente ele percebe que tem algo muito errado. Isso porque nesse exato momento, além da borda do infinito, o Amazo destruiu a sala espelhada e ficou flutuando desativado no espaço. A Liga não sabia, mas esse foi o momento em que o fim de tudo começou. O capítulo 3 começa na Terra D, que é a terra do Superman Calvin Ellis. Esse não é o mesmo Superman da Terra 23. Lembrem-se que essa HQ se passa no universo animado da DC, então seria uma adaptação dele. Nessa Terra, as pessoas também estão desaparecendo e sendo substituídas por estranhos confusos e assustados. Os principais heróis desse mundo, que são a Aliança da Justiça, se reúnem em Metrópolis para investigar um vórtice no céu. O Superman voa na direção do vórtice e simplesmente desaparece, no que o Caçador de Marte revela que não pode senti-lo em nenhum lugar da Terra. Enquanto isso, na Terra da Liga da Justiça, as notícias informam que vórtices estão aparecendo em várias partes do mundo, enquanto a Lois pergunta para o aprisionado Overman onde está o Superman. Nisso, o Overman continua insistindo que não tem nada a ver com o que aconteceu e se liberta da sua prisão. Ele está muito irritado com o Caçador de Marte que havia entrado na sua mente e deseja muito matá-lo. Mas dessa vez, a Mulher Maravilha e a Vixen conseguem golpeá-lo e o Lanterna Verde o aprisiona com seu poder. O Overman até tenta se soltar do poder do Lanterna, mas não consegue. E depois que o Caçador de Marte ameaça sujeitá-lo a outro ataque psíquico, o Overman decide colaborar e ficar quieto. Mesmo assim, a Lois insiste que o marciano use seus poderes novamente no Overman para ver se ele não tá escondendo nada, mas Jon a convence de que ela tá tão preocupada com o Superman que está perdendo sua compaixão. Daí, os heróis descobrem que os vórtices na verdade são fendas cósmicas que estão puxando seres e coisas aleatórias entre os universos. Agora, eles entendem que as pessoas que estão desaparecendo na verdade estão sendo trocadas por pessoas de outros mundos. E ouvindo isso, o Overman assegura a todos que o Superman jamais vai sobreviver em seu mundo. Então pulamos para o mundo do Overman.
onde o Superman se juntou aos combatentes da liberdade, que são versões heróicas do General Zod, do Apocalipse e do Metalo. Só que o Apocalipse não confia no Superman e o ataca, no que Clark logicamente revida o golpe. A Metalo também ameaça atacar o Superman, revelando que também não confia nele, mas o General Zod reconhece a bondade inata do Superman e os convence a recuar. Clark é levado até o laboratório da Resistência, que possui tecnologia roubada do Vandal Savage. Inclusive, foi aqui que o Apocalipse foi criado. Ele era um humano normal que perdeu sua esposa e filha graças aos ataques de Savage e se voluntariou para esse experimento sem nenhum arrependimento. No entanto, nesse momento, o alarme soa, alertando a chegada de um intruso. E vemos que se trata do Superman Calvin Ellis da Terra D, que aparece exatamente no subterrâneo dos combatentes da liberdade. Rapidamente, ele é confrontado pela Metalo, que manda ele ficar parado, no que Calvin obedece, dizendo que a violência não é necessária e se apresenta como Superman. Ouvindo isso, o Apocalipse e a Metalo acham que ele é um clone do Overman e o atacam com Kryptonita. Porém, essa radiação não afeta nada o Superman da Terra D. Em contrapartida, ele facilmente golpeia o Apocalipse e joga Metalo para longe com o Super Sopro. Então, ele fica frente a frente com o nosso Superman e os dois avançam na direção um do outro para uma grande colisão. Contudo, quando eles chegam perto, eles simplesmente param, percebendo que podem confiar um no outro, e em vez de brigar, eles discutem o que aconteceu. Eles entendem que o Superman da Terra D foi trazido para essa realidade, assim como aconteceu com o nosso Superman. Mas aí surge uma pergunta interessante. Por que é que os dois se encontraram aqui ao mesmo tempo, em vez de trocarem de lugar como acontece com todos? Bom, essa é uma resposta que ainda não temos. De volta à Terra da Liga da Justiça, o Caçador de Marte sente algo no vórtice e acredita que pode guiar a Liga até lá. O Batman inicialmente se opõe a essa ideia, mas nessa hora, a Mulher Maravilha que estava do seu lado simplesmente desaparece, e em seu lugar surge uma pilha de ossos com uma tiara e um laço. Ou seja, é uma versão alternativa da Mulher Maravilha que já morreu há muito tempo. O Batman fica muito furioso nessa hora, afirmando que isso tem que parar, e após esse acontecido, ele finalmente concorda com o plano do John. Eles decidem levar a nave Javelin Infinity 1 para o vórtice. Daí, a consciência do John é conectada à inteligência artificial da nave e não demora muito para eles desaparecerem assim que entram no vórtice. E por último, vemos que a Mulher Maravilha se encontra agora em um mundo congelado, vazio e improdutivo. Ela luta para chegar a uma caverna sentindo algo muito sombrio no ar, até que ela fica muito surpresa ao dar de cara com o Darkseid. O vilão parece mais surpreso ainda, dizendo que isso é inesperado e a chamando pelo nome, ele pergunta se pode ajudá-la. O capítulo 4 começa com Amazo desmaiado sobre os estilhaços da sala espelhada. Ele enfim consegue acordar e a Mulher Maravilha, que está narrando essa edição, explica que cada movimento do androide envia ondas de choque por toda a realidade, ameaçando a própria estrutura da existência. No entanto, o Amazo não sabe disso e nem se importa. Movido por sua curiosidade, ele tenta alcançar um fragmento do espelho. Ele estende sua mão e, segundo Diana, foi nesse momento que ele condenou todos à morte. Daí, pulamos para como terminamos o capítulo anterior. A Mulher Maravilha foi transportada para um mundo desolado e congelado e se viu cara a cara com o Darkseid. Imediatamente, ela deduz que o vilão é o responsável pelas mudanças dimensionais e começa a atacá-lo sem dó nem piedade. Ela dá uma cabeçada, soca ele com muita força, o joga contra a parede, dizendo que ele vai parar de fazer essas coisas. No entanto, ela percebe que o governante de Apokolips não está revidando e pergunta por que ele não está lutando. Nisso, o Darkseid responde que perdeu sua razão de lutar há milhares de anos.
E é aqui que a Mulher Maravilha percebe que esse não é o mesmo Darkseid que ela conhece. Sim, galera, como mencionamos no vídeo anterior, esse é um outro Darkseid de um outro universo e ele diz que essa não é a sua Diana, mostrando uma estátua da Mulher Maravilha de seu mundo que era sua amante. E mais, esse lugar em que eles estão agora é Apokolips, e o Darkseid se considera responsável por ela estar assim agora. Ele explica que milhares de anos atrás, sua busca pela equação antivida o levou a travar uma guerra contra os heróis dessa terra, até que a Mulher Maravilha, com sua sabedoria, o fez perceber que isso inevitavelmente acabaria com todos mortos. Daí, Darkseid voltou para Apokolips e a Mulher Maravilha veio com ele como uma embaixadora. Ela o convenceu a também agir como um embaixador, uma ponte entre os dois mundos, e à medida que eles conversavam e se aproximavam, os dois acabaram se apaixonando. Sim, galera, o Darkseid encontrou amor na Mulher Maravilha, no entanto, apesar disso, ele continuou a pesquisar a equação antivida sem o conhecimento dela. Depois de algum tempo, ele finalmente conseguiu encontrar a equação antivida e quando estava prestes a lançá-la no universo, Diana descobriu o que ele estava fazendo e implorou que ele parasse. No último segundo, o Darkseid tentou puxar a equação antivida para dentro de si. O problema é que já era tarde. A equação antivida era de fato uma coisa viva, com uma mente e vontade própria. E a horrível verdade era que Darkseid não o controlava mais. Então, usando o Senhor das Trevas como um canal, a entidade antivida se lançou por Apokolips e por todo o cosmos, limpando toda a vida no universo. O vilão sempre pensou que a equação antivida lhe daria o controle de tudo, mas a entidade da antivida não queria ordem, e sim apenas morte. Depois de consumir toda a vida no universo, a antivida voltou para Apokolips e matou todos no planeta. Darkseid e a Mulher Maravilha até tentaram enfrentá-lo, mas seu poder não era suficiente. A antivida matou a Mulher Maravilha, sendo muito cruel, também permitiu que o Darkseid vivesse como um único ser vivo em um mundo morto por milhares de anos, e ainda deixou para trás uma pequena fração de si mesmo para atormentar Darkseid por toda a eternidade. Enquanto isso, na nave da Liga da Justiça, os heróis estão tentando alcançar a fonte dos distúrbios dimensionais. O Caçador de Marte tenta guiá-los por meio de sua telepatia. Contudo, o ruído psíquico do multiverso é muito forte e ele começa a perder o controle. O Batman diz a John que ele é a pessoa mais forte que conhece, e essa fé do Batman, bem como a sua amizade, permitem que John consiga descobrir para onde eles precisam ir e que o Amazo é quem está por trás disso. Tudo isso enquanto o Overman observa tudo calmamente, planejando alguma coisa. Daí, voltamos para o Darkseid, que conta toda a sua história a Diana e diz que agora que ela está aqui, eles podem derrotar a antivida. Ele descobriu a equação da vida, mas não pode usá-la sozinho. Ele acredita que juntos eles podem desvendar seus segredos. Só que, nesse momento, a Mulher Maravilha dá um mega soco no vilão, porque ela acha que ele está inventando toda essa história e não quer cair em uma armadilha. Ela até sentiu uma certa empatia pelo tormento do vilão, mas ela não quer trabalhar com ele e sai da caverna dizendo que sua contraparte devia ser uma alma perdida e corrompida se ela realmente amou um monstro como Darkseid. Então ela começa a caminhar pelo planeta devastado e se lembra do Hades, que em um episódio da animação da Liga da Justiça afirmou ser o pai da Diana. Ela não acreditou nele naquela época, mas agora que sentiu pena do Darkseid, ela não pode deixar de se perguntar se isso era verdade. Nesse momento, ela ouve uma voz recitando seus próprios pensamentos, e é aqui que ela encontra o Hades parado bem ali do lado dela. Imediatamente, a Diana o ataca, e enquanto eles lutam, o vilão começa a se transformar em algo monstruoso, mostrando que não é o verdadeiro Hades, mas em sua raiva, Diana nem percebe. Ela diz que prefere morrer do que ser a sua filha, e nessa hora, o Hades a pega pelo pescoço e começa a drenar a sua vida.
Sim, galera, vemos a Diana envelhecendo rapidamente, até que, felizmente, o Darkseid aparece, resgata a Mulher Maravilha e dá um baita soco no vilão, dizendo que não vai deixar isso acontecer de novo. Ele até usa a sanção ômega no vilão, e é aqui que o Hades se transforma em uma forma de energia, revelando que ele é na verdade aquela pequena fração da antivida que foi deixada para atormentar o Darkseid. Vendo isso, Diana percebe que a história do Darkseid era verdadeira, mas ela estava tão cheia de julgamento por ele ser o Darkseid que não acreditou. E agora o Darkseid estava lutando desesperadamente para salvá-la e estava morrendo. Daí, a antivida parte para cima da Diana, mas ainda bem que ela consegue afastar a criatura batendo seus braceletes. O problema é que o Darkseid ficou gravemente ferido. Diana até tenta salvá-lo, mas é tarde demais para ele. Em suas últimas palavras, ele a chama de Doce Diana, feliz que dessa vez ele conseguiu salvá-la, e daí ele morre nos braços da Mulher Maravilha. Vendo isso, Diana começa a chorar, não por um monstro como ela o chamou da outra vez, mas por um homem. E enquanto Diana lamenta pela morte dele, de repente há uma explosão de luz atrás dela, e é aqui que a Aliança da Justiça aparece junto com o Superman de seu mundo, que diz que precisa da ajuda dela para salvar o multiverso. O capítulo 5 começa com o Superman da nossa Terra e a Aliança da Justiça da Terra D encontrando a Mulher Maravilha. Clark logo observa um Darkseid caído no chão, mas Diana diz que é uma longa história. Daí, Diana se apresenta a essa equipe e quando o Superman começa a contar para ela tudo o que aconteceu com ele, a Mulher Maravilha o interrompe, dizendo que antes precisa fazer algo que a honra exige. Ela enterra o Darkseid alternativo próximo ao túmulo de sua amada, porque não importava como esse Darkseid viveu, ele morreu como um herói. Depois disso, ela deixa esse planeta com o Superman e a Aliança da Justiça, e vemos que assim como na nave da nossa Liga, o Caçador de Marte desse outro universo é capaz de usar sua telepatia para identificar a fonte dos distúrbios multiversais e conduzi-los até lá. Durante a viagem, Diana tenta saudar a Mulher Maravilha da Terra D chamada Unati, dizendo que apesar de serem de universos diferentes, elas ainda são irmãs da Ilha Paraíso. Só que a Unati é bem diferente com Diana, porque sua Temícera foi dizimada por uma sangrenta guerra civil há 200 anos, onde irmãs mataram irmãs e a própria mãe de Unati tentou matá-la. Como única sobrevivente, ela encontrou uma vida melhor no mundo dos homens e perdeu totalmente a fé nessa irmandade. Ouvindo isso, Diana diz a Clark que a Amazônia é muito fria, no que o Super responde que ela é mais parecida com Diana do que aparenta. Mas ele concorda que as diferenças nessas infinitas terras podem ser assustadoras. Ele conta a Diana que foi parar em uma terra onde um Vandal Savage criou um regime nazista, onde tem um Superman nazista e apenas um pequeno grupo de combatentes da liberdade que lutam pelo povo. Só que, inesperadamente, o Superman da Terra D também apareceu lá, como vimos no capítulo 3. E aproveitando que havia caos por toda parte, os heróis decidiram que esse era o momento perfeito para tirar Savage do domínio desse mundo. Então eles avançaram até a Fortaleza de Savage, onde o Superman da Terra D revela que eles também lutaram contra os nazistas em sua terra, mas após a Segunda Guerra Mundial, um governo global foi estabelecido e a paz mundial foi alcançada. Clark ficou impressionado com isso, e foi quando eles chegaram à fortaleza e começaram a repelir os ataques dos vilões. É interessante que Calvin fica impressionado com o Superman usando a visão de calor, revelando que essa é uma técnica que ele não tem ou que pelo menos ainda não aprendeu. O Superman conta a Diana como essa batalha foi estranha, porque ele estava lutando ao lado do General Zod, do Metalo e do Apocalipse, 3 nomes que ele sempre considerou o pior da existência, mas aqui eles eram os melhores. Nesse momento, vários drones se juntaram e se transformaram em um grande robô Brainiac, mas contra 2 Supermans e um Apocalipse, Brainiac não teve a mínima chance.
Finalmente, os heróis alcançaram o santuário interno de Vandal Savage e de repente foram atacados por dezenas de clones robóticos do vilão. Mas, novamente, contra tanta força bruta, essa defesa nem chegou a incomodar. O Superman detonou vários com a visão de calor, o Apocalipse também esmagou muitos com as suas mãos, o Metalo disparou radiação de Kryptonita enquanto Zod os atacou com uma metralhadora. Seguindo em frente, eles chegaram à Sala do Trono, onde finalmente encontraram o Vandal Savage. O vilão zomba dos heróis, dizendo que enquanto o mundo está acabando e o multiverso desmoronando, eles vieram aqui em busca de uma vingança mesquinha. E é quando vemos que o Savage já está muito idoso. Parece que depois de 25 mil anos vivos, a morte finalmente parece estar próxima dele. Nisso, o General Zod se irrita, percebendo que ele estava se escondendo esse tempo todo em seus androides, mas agora chegou a hora dele encarar a justiça. No entanto, para sua surpresa, Savage retira uma espada de sua bengala e acaba matando o General Zod. O Apocalipse fica muito furioso e imediatamente ataca Savage desejando vingança. No entanto, Superman o impede, dizendo que é melhor deixar Savage viver e ser julgado assim como Zod desejava. Eles tinham conseguido prender o terrível ditador, mas a maldade do vilão não parava por aqui. De repente, todos eles sentiram um grito psíquico de dor, e os super-homens correram para o laboratório de Savage, onde encontraram o Caçador de Marte daquele mundo. Aqui é revelado que Savage arrancou o Caçador de Marte de seu mundo, usou seus dons telepáticos para conquistar o mundo e então o aprisionou e o torturou, o deixando à beira da morte. A tortura foi tanta que a mente do John simplesmente entrou em colapso, e o resultado é que ele ficou com essa aparência e acabou perdendo seus poderes quase completamente. Sentindo medo e dor desde o momento que chegou nessa terra, ele se sente grato por sentir gentileza e compaixão no nosso Superman e agora ele já pode morrer em paz. Mas antes disso, ele pede que eles o levem até o pátio do castelo onde a Aliança da Justiça estava os esperando, já que o Caçador de Marte da Terra D conseguiu rastrear o Superman Calvin até esse mundo. Aqui descobrimos que o Superman Calvin Ellis é casado com a Unati e o John, que foi torturado, quer mostrar algo para o Caçador de Marte da Terra D. Daí ele toca a mente do John, mostrando que ele sentiu Amazo no centro desse colapso e lhe passa todo o seu conhecimento. E na sequência ele simplesmente morre, se tornando um tipo de gosma para o choque dos heróis. Sim, galera, mais uma história triste, a desse Caçador de Marte, mas os heróis ainda tinham um multiverso para salvar. Então, eles se despediram desse mundo e foi quando eles foram resgatar a Mulher Maravilha com um novo conhecimento do Caçador de Marte. Tem uma cena bem legal aqui, que é quando o Superman diz que é assustador que o Superman e a Mulher Maravilha são casados em uma outra terra, no que Diana imediatamente muda de assunto. No entanto, nesse momento, o Caçador de Marte os interrompe, revelando que eles chegaram na fonte dos distúrbios. E é quando vemos que eles estão na sala espelhada que está completamente destruída, e eles ainda encontram a Liga da Justiça e o Amazo flutuando no vazio. O capítulo 6 começa na chamada Sala Espelhada que está despedaçada. Lembrando que ela não é exatamente uma sala, mas sim um lugar entre as realidades. O Superman, a Mulher Maravilha e a Aliança da Justiça chegam no local e encontram a Liga da Justiça e o Amazo flutuando inconscientes. Eles ainda não sabem o que aconteceu aqui, mas com certeza não foi algo bom. Então, eles conseguem acordar o Lanterna Verde John Stewart, que já vai dizendo que ainda tá sentindo muita dor, mas fica feliz ao ver o Superman e a Mulher Maravilha, e daí ele usa os poderes do Anel para mostrar o que aconteceu aqui. Ele conta que quando chegaram, eles ficaram frente a frente com o Amazo. O androide explicou que veio atrás de respostas, revelando que essas respostas estão atrás do espelho.
O Caçador de Marte consegue sentir um poder incalculável por trás dos espelhos, uma força que poderia até destruir o multiverso, e por isso o Lanterna começa a consertar a sala espelhada para o desespero do Amazo. No entanto, nesse momento, John usa seu poder de telepatia para mostrar ao Amazo o que está acontecendo no mundo, e diz que se ele continuar quebrando os espelhos, todo o universo vai ser destruído. Vendo as consequências de suas ações, o androide decidiu não mais romper as barreiras, porém os heróis esqueceram do Overman. Quer dizer, o poderoso ser além dos espelhos chamou telepaticamente o Overman, que simplesmente atravessou o Amazo e quebrou o espelho, liberando a poderosa criatura. E vemos que se trata do Amazo, digo, uma versão do Amazo de uma outra realidade que vamos chamar de Amazo 2. Segundo John, ele é mais mortal e infinitamente mais poderoso do que o Amazo que conhecemos. E, de fato, a Liga até tentou enfrentá-lo, mas bastou apenas um gesto do androide. Sim, galera, o Amazo 2 apenas levantou a mão e a Liga toda foi derrotada. Daí, voltamos ao presente, com John se perguntando como eles poderão derrotá-lo. E é quando o Amazo 2 aparece aqui, dizendo que eles não vão. Sim, galera, o Amazo 2 estava aqui o tempo todo ocultando sua presença, e vemos que ele já está diferente, o que significa que ele continua evoluindo. A Mulher Maravilha imediatamente pergunta o que ele quer, no que o androide passa a contar a sua história. Sua origem é bem semelhante ao do Amazo que conhecemos, mas em sua terra não havia uma Liga da Justiça para lhe oferecer compaixão e compreensão. Em vez disso, a humanidade tentou destruí-lo, e em resposta, o Amazo 2 destruiu a Terra. Depois disso, ele viajou por todo o seu universo, matando todas as formas de vida que encontrou. Quando ele alcançou Apocalipse, o Darkseid de seu universo lançou sobre ele a sua arma definitiva, a Equação Antivida. No entanto, o Amazo 2 a absorveu e se fundiu com a Equação Antivida. E como a equação é uma coisa viva, o Amazo se tornou ainda mais poderoso e cruel. Ele matou o Darkseid, destruiu seu universo e, ansiando por mais, ele encontrou a Sala Espelhada, que é a porta de entrada para o multiverso. No entanto, apesar de seu poder, ele não conseguiu romper as barreiras. Foi quando ele sentiu a sua contraparte do nosso mundo e passou a chamá-lo, e o resultado é o que estamos vendo agora. A Liga da Justiça e a Aliança da Justiça partem para cima do Amazo 2 e do Overman. Os dois Supermans ainda conseguem fazer um ataque combinado, mas o androide facilmente golpeia o Superman da Terra D e usa uma rajada de energia que aparentemente mata o Superman da nossa Terra. Sim, galera, segundo a narração do Lanterna, ele assistiu horrorizado a luz brilhante que iluminou todas as nossas vidas ser apagada em um instante. Na sequência, os dois Lanternas são derrotados, o que causou em John um forte desejo de vingança. O Overman, mesmo sem estar sendo controlado, continuou do lado do androide. Ele ainda tá com raiva porque o Caçador de Marte entrou na mente dele nos capítulos anteriores e ele quase mata o Flash e a Vixen. Ainda bem que os Batman se uniram, jogando um míssil nele e o distraindo. Claro que teve retaliação. Ele usou a visão de calor que aparentemente também levaram os dois Batmans a uma queda mortal. Inclusive, aqui é revelado que o Batman da Terra D se chama Terrence Wayne, e o Coringa de sua terra quebrou sua coluna, causando paralisia, mas ainda assim ele continuou lutando contra o crime. E vendo a morte de seu amigo, o Superman da Terra D fica com tanta raiva que acerta um super soco no Overman que até lhe arranca um dente. Enquanto os heróis enfrentam o Amazo 2, os Caçadores de Marte percebem que tem alguma coisa errada. Inclusive, nesse momento, o androide arranca as asas da Mulher Gavião, o que resulta em sua morte para o desespero do John Stewart. Foi nesse momento que o John percebeu que realmente a amava, e apesar dele negar isso veementemente, ele nunca poderia deixar de amá-la. Só que, como sabemos, nesse ponto da história ele tem um caso com a Vixen, e foi aqui que ela também descobriu que o John ainda amava a Shiera. E o pior, foi somente depois disso que os marcianos revelaram que nada disso é real.
O androide estava apenas brincando com eles. Ele criou essa ilusão para satisfazer a necessidade dos heróis de uma luta nobre contra probabilidades impossíveis e para demonstrar o quão fútil isso é. Na verdade, parece que nem vai ter batalha, porque o Amazo 2 pode acabar com todos eles em um único instante. E para provar isso, ele simplesmente paralisa todos os heróis. O Amazo da nossa Terra, que foi capaz de se auto-reparar, implora a sua contraparte para resistir à equação antivida, lhe garantindo que juntos eles poderão encontrar as respostas e propósito que sempre procuraram. A princípio, parecia que o Amazo 2 realmente iria ser tocado pelas palavras do Amazo. No entanto, o Amazo 2 revela que não precisa do outro androide e que já encontrou seu propósito. Então ele simplesmente destrói o Amazo e declara que agora é a hora dele liberar a equação antivida sobre toda a criação. O último capítulo começa com Amazo 2 liberando uma grande onda de antivida sobre o multiverso e os heróis nada podem fazer. O Batman, que é o narrador, diz que quando você faz parte da Liga da Justiça, você tem que convencer a si mesmo de que falhar não é uma opção. Todo inimigo pode ser derrotado, todo mundo pode ser salvo. No entanto, quando ele tinha apenas 8 anos e assistiu seus pais serem assassinados, ele aprendeu que às vezes a escuridão pode vencer. E de fato, galera, a onda de antivida que o Amazo 2 liberou começa a se espalhar pelo multiverso, consumindo tudo em seu caminho. E não demora muito para que o multiverso seja completamente destruído, restando apenas escuridão. Quer dizer, em meio à escuridão, conseguimos enxergar uma pequena bolha verde. E quando ela se aproxima, descobrimos que o Lanterna Verde conseguiu proteger alguns heróis com seu anel de poder. Dentre eles, o Batman, o Flash, o Caçador de Marte e a Mulher Maravilha. Nem o John sabe explicar como eles estão vivos. Por instinto, ele tentou proteger a todos, mas só deu tempo de proteger esses 4. Além de que o Lanterna explica que eventualmente o Anel de Poder vai descarregar e todos eles morrerão. O Flash tenta manter as esperanças, mas o Lanterna grita com Wally, dizendo que dessa vez não há nada a fazer. É aqui que o Batman surpreende a todos. Ele diz que se o Superman estivesse aqui, ele diria que é especialmente em tempos difíceis que temos que manter as esperanças. Lógico que o Bruce não acredita nisso, mas bem que ele gostaria. Para piorar, nesse momento, a onda de antivida começa a consumir a bolha do Lanterna Verde, no que o Batman manda o Flash correr através da bolha. Isso criou um campo vibracional que pelo menos manteve a antivida sob controle. Claro que isso não iria durar para sempre. E é aqui que o Caçador de Marte revela que antes de morrer, o Caçador de Marte da Aliança da Justiça transferiu o conhecimento que recebeu do Oráculo da Terra X para o nosso John. O Oráculo acreditava que existia alguém que tinha o poder para acabar com essa crise, embora não tenha revelado quem é a pessoa. Daí, o John pede permissão para entrar na mente da Mulher Maravilha e ele descobre que a Diana tem o poder de salvá-los, porque antes daquele Darkseid alternativo morrer lá no capítulo 4, ele transferiu a equação da vida para a Mulher Maravilha. Ou seja, Diana é a chave para o renascimento do multiverso, porque dentro dela está o poder para restaurar a criação. Nesse ponto, o Flash e o Lanterna Verde já não estão aguentando usar seus poderes. Então, o Caçador de Marte encontra telepaticamente a equação dentro da mente da Mulher Maravilha e a libera. Mas o poder é grande demais, até mesmo para ela segurar. Diana estava sendo dilacerada por aquela força que nem mesmo o corpo de uma deusa poderia conter. Vendo isso, o Batman entra em desespero. Sabemos que esse Bruce ama a Diana e ele não poderia vê-la morrer sem fazer nada. Daí ele estende a mão para ela, dizendo que talvez eles possam fazer isso juntos. E não é que dá certo? Bruce não sabe se foi intuição ou desespero que lhe fez estender a mão para ela, que lhe fez acreditar que seus 2 corações combinados poderiam criar um milagre.
Mesmo enquanto eles sentiam a bolha do Lanterna Verde encolhendo e a antivida se preparando para consumi-los, eles também sentiam a pura energia vital, a própria essência da criação. Só que essa sensação não durou muito. Isso porque o Amazo 2 se mostra para eles, dizendo que estava os observando, se divertindo com a inútil luta dos heróis para derrubar seu grande trabalho. Aqui, vemos que o Amazo 2 tinha evoluído ainda mais. A equação antiviva dentro dele assumiu o controle total, ou seja, ele agora era a personificação da antivida. Então ele se prepara para destruir os heróis, e o Batman sabe que eles também seriam apagados da existência se não fosse o nosso Amazo. Sim, galera, nesse momento o nosso Amazo aparece, revelando que também evoluiu um pouco mais. Demorou algum esforço para reunir os fios de sua consciência e reconstituir esse corpo. E dito isso, ele simplesmente golpeia o Amazo 2, destruindo o corpo físico do vilão. Claro que o monstro ainda estava ali, e enquanto ele se enfurecia e tentava juntar seu corpo fragmentado, assim como nosso Amazo havia feito, Diana segurou as mãos do Batman e juntos eles conseguiram invocar a equação da vida e restaurar o multiverso, bem como todas as pessoas que haviam morrido. Sim, galera, vemos todos os heróis, tanto da Liga da Justiça como da Aliança da Justiça, se reunindo na sala espelhada que agora está intacta. Os heróis nem entendem direito o que aconteceu, como eles voltaram à vida, mas quando Batman reencontra a Mulher Maravilha, os dois simplesmente começam a rir. Bruce não sabe dizer se estava rindo de alívio ou de exaustão. Tudo que ele pode dizer é que foi maravilhoso. Daí, as duas equipes se despedem, felizes de que tudo deu certo e retornam para seus próprios universos. Quando a Liga retorna para o seu satélite, o Superman sugeriu uma pequena celebração porque todos precisavam disso. E, de fato, vemos o Flash e o Wally West comendo tudo que pode, dizendo que salvar o mundo dá muita fome, mas ele fala tão rápido que ninguém tá entendendo o que ele fala. Também vemos uma conversa bem interessante entre o Batman e a Mulher Maravilha. Bruce acha incrível que o Lanterna Verde tenha salvado eles aleatoriamente e foi justamente as pessoas certas para salvar o multiverso. Diana não acha que foi coincidência, ela acredita que tudo acontece por uma razão. De toda forma, os dois dão as mãos e o Batman diz que apesar de seu foco geralmente estar no chão, ele está feliz que a Diana esteja por perto para lhe lembrar de olhar para cima. Perto dali, o Lanterna Verde e a Vixen discutem o relacionamento devido ao que aconteceu no capítulo anterior. A Vixen sabe que o John nunca deixou de amar a Shayera, ela só não queria admitir isso para si mesma, e é aqui que eles terminam a relação. Um pouco depois disso, a Mulher Gavião vai oferecer um pedaço de bolo ao Lanterna Verde, o que dá a entender que isso seria o início da volta do casal. Quanto ao Caçador de Marte, ele decide continuar na Liga da Justiça em sua função anterior de coordenador de missão. Ele agora quer ser um embaixador em busca de soluções pacíficas e pretende começar em Apocalipse, mediando a guerra civil que existe entre o Kalibak e a Vovó Bondade. O Superman e a Lois decidem continuar aquele encontro lá no Planeta Diário do primeiro capítulo, quando o Superman foi trocado pelo Overman. E por falar no Overman, descobrimos que com as memórias da Lois restauradas, ele finalmente reconheceu a culpa por seus crimes e decidiu se entregar voluntariamente aos combatentes da liberdade para julgamento. Enquanto isso, na sala espelhada, o nosso Amazo recria o Amazo 2, só que dessa vez o androide não está sob a influência da antivida. O androide ainda tem muitas dúvidas, e por isso os dois decidem viajar juntos pelo multiverso para descobrir as maravilhas que os aguardam. E para finalizar, de volta à nossa Terra, a festa da vitória da Liga da Justiça é interrompida pelo Gorilla Grodd e um exército de gorilas mutantes que estão invadindo Washington. E assim, na última página, vemos os heróis reunidos correndo para detê-los, mostrando que eles amam esse trabalho de super-heróis. Então é isso, galera. A HQ serviu para encerrar alguns arcos de personagens que quem assistiu o desenho sabe que ficou aberto.
Como por exemplo, do Amazo, que sempre teve uma crise de identidade, sempre se sentiu sozinho, mas agora ele vai ter a companhia de um outro ser que tem a mesma mentalidade que ele, e o seu objetivo é aprender cada vez mais e descobrir as maravilhas do multiverso. Pode-se dizer que no fim das contas ele se descobriu e tá satisfeito com o que ele é. O relacionamento do Lanterna Verde com a Vixen sabíamos que tinha que acabar, porque tem um episódio que alguns membros da Liga vão para o futuro e o Lanterna descobre que ele teve um filho com a Mulher Gavião. Então isso também foi muito bem fechado aqui. Enfim, foi nos dada uma visão profunda de cada protagonista, ao mesmo tempo em que tivemos um conto cheio de ação. O vilão Amazo 2 foi muito da hora, um inimigo tão poderoso a ponto de destruir o multiverso, a personificação da própria antivida. Somente a equação da vida poderia resolver essa questão, e eu achei muito legal esse lance de que o Darkseid havia deixado ela dentro da Diana. Na verdade, todos os sobreviventes que ficaram na bolha do Lanterna Verde foram úteis de alguma forma, se bem que foi bastante bizarro o lance do Batman segurando as mãos da Mulher Maravilha. Deve ter sido o poder do amor. De toda forma, gostei da história, gostei dos desenhos. Agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa saga, se gostaram, não gostaram. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal, compartilha o vídeo, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!